da era cristã, a igreja, ela viveu brutalmente perseguida. Apóstolo Paulo foi decapitado, escreveu 13 cartas na Bíblia. Apóstolo Pedro foi crucificado e a pedido próprio, de cabeça para baixo. Mateus apunhalado pelas costas. Bartolomeu foi morrer na Armênia, botaram ele em um tronco de árvore e ele morreu agonizando até a morte. Tiago, um foi morto com a espada por Herodes, o outro morreu próximo à Etiópia. Contando tudo isso, somente João morreu de morte natural. Mas João ainda foi banido para a ilha de Patmos. Depois ele foi morrer de morte natural por um milagre em Éfeso. Quando chega, irmãos, o século 3 da era cristã, meado do século 2 para início do século 3, Diocleciano mandou queimar as Bíblias. Era uma perseguição tão grande que os crentes faziam cultos nas catacumbas de Roma. Faziam cultos. Nós não tínhamos não esse privilégio aqui não. Faziam cultos nas catacumbas. O tempo vai passar somente em 313 depois de Cristo, quando Constantino sobe ao poder em Roma. Ele vai fazer uma união com os crentes, e nessa união, amados irmãos, foi a primeira união entre política e igreja, que a história prova que nunca deu certo quando os bispos não conseguiram administrar bem. Aí Constantino vai ao poder, promulga o Edito de Milão, e a igreja agora passou a ser uma potência em Roma. A igreja tem agora o privilégio de pregar a praça pública. Vai surgir os cultos ao ar livre. As imagens dos panteões estavam sendo derribadas. Mas a igreja, aos poucos, depois da perseguição que cessou, a igreja agora, com todo o privilégio, começaram, irmãos, a adotar costumes que não eram cristãos. No ano 400 vai surgir a sinal de reza no ar, não é? Vai surgir o culto da Assunção a Maria. Em Roma se fazia o culto a Diana, a Ártemis, mas a mãe de Constantino disse: não, tire o culto de Ártemis, de Diana, e por que vocês não adoram a Maria, a mãe do nosso Salvador? E a partir dali surgiu a adoração, a veneração a Maria. Quando chega no ano 600, vai surgir quem? A Igreja Católica Apostólica Romana, com o primeiro bispo universal, o primeiro Papa. O Papa, quando sobe ao poder, ele diz que quem quiser ser padre não deve casar. Os padres que já eram casados, ele ordenou que deveriam abandonar suas esposas. O tempo vai passar, eles vão criar, amados irmãos, a Santa Inquisição, santa só no nome. A Inquisição matou milhões de pessoas no mundo, na fogueira, na forquilha, nos tonéis com óleo quente, com água quente. E foi crimes bárbaros que a Inquisição, amando dos bispos e do Papa, matou muita gente que era contrária à igreja. Mas quando chega, irmãos, precisamente em 1382, quando surgem os pré-reformadores, a história começa a mudar. Irmãos, Deus, ele sempre foi um Deus de providência. A história sempre esteve no controle de Deus. Se levantou um camarada por nome de John Wycliffe, um erudito, um intelectual. Ele traduziu a Bíblia para o inglês. E ele criou um grupo de pregadores por nome de Os Irmãos Lollardes. Então Wycliffe, ele pregou contra a igreja, pregou, a igreja tentou matá-lo, a Santa Inquisição tentou matá-lo e não conseguiu. Dom Wycliffe, ele morreu de embolia pulmonar. Mas sabe o que foi que a Inquisição fez? A Inquisição mandou exumar, tirar as ossadas dele, queimar e lançou no rio, e as águas do rio levou as cinzas das ossadas do pré-reformador. Mas ele deixou um legado tão grande, que a igreja pensava que iria dominar o mundo. A igreja dominava o poder político,
que era o legislativo, o executivo, a igreja mandava tudo. Aí ele deixou um legado tão grande que um camarada lá na Boêmia, por nome de John Hus, discípulo direto dos livros de John Wycliffe, ele começou a pregar contra as heresias da igreja. Sabe o que foi que fizeram com ele? Deram a ele um salvo-conduto: você não vai morrer. Levaram ele para o concílio. Quando ele sai do concílio, estava preparado para ele, irmãos, a fogueira. Mataram John Hus na fogueira. John Hus foi e disse bem assim: olha, sua besta humana com carrasco, sua besta humana, você está matando hoje um ganso. Porque usa a linguagem boêmia, é ganso. Mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e você não vai poder matar. Ele já estava profetizando a pessoa de Lutero. Mataram ele na fogueira. Depois apareceu Savonarola. Savonarola pregava na Itália contra a igreja. Mataram ele também na fogueira. Apareceu vários e vários reformadores. Mas, irmãos, quando chega 1483, nasceu um rapaz, um bebê por nome de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi uma providência de Deus. Você imagina um povo sem Bíblia na mão. A igreja não dava a Bíblia para o povo ler. O povo não tinha Bíblia na mão. Era a Idade Média, a Idade das Trevas. Aí nasceu Martinho Lutero. Foi monge, criado na igreja católica romana. O tempo vai passar, ele estudou teologia, filosofia, mas por uma providência de Deus, ele entrou numa biblioteca. E numa biblioteca ele achou uma Bíblia na estante. Ele achou uma Bíblia, que a Bíblia não ficava na estante das bibliotecas da época, mas alguém esqueceu. Alguém esqueceu. Lutero já era um jovem de influência, muito influente, já era um professor. Aí Lutero pegou a Bíblia, começou a ler, e ele leu Romanos capítulo 1, depois de ter lido o primeiro Evangelho de São Mateus. Ele leu Romanos. Quando ele chegou no capítulo 1, foi lendo no versículo 17, impactou Lutero. Lutero leu o verso 16, que diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí ele vai no verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Aquilo impactou Lutero. Aí Lutero foi e começou na madrugada a orar. A igreja dizia: só se pode interpretar a Bíblia por intermédio de nós. Se não for por nós, ninguém tem o direito de interpretar a Bíblia. Aí Lutero disse: não, se o justo vive pela fé, e eu tenho a livre interpretação da Bíblia, o livre exame para estudar a Bíblia, eu posso interpretar de maneira coerente também. E ele percebeu que tudo que a igreja pregava era contraditório à Bíblia. Lutero pegou um documento, um pergaminho, elaborou 95 teses em 1517 e fixou no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Fixou essas 95 teses e chamou o papado para o debate e disse: eu quero que vocês debatem comigo a Bíblia. Eu quero que vocês me expliquem o que vocês pregam, se estão coerentes com a Bíblia. E ele fixou. Apareceu um camarada por nome de John Tyson, vendendo indulgência. A igreja ganhava dinheiro com indulgência. Lutero disse que ele estava errado, que o povo não deveria comprar aquilo. Ele levou a Lutero para Roma, o nome de Lutero. Aí Lutero foi excomungado da igreja, depois que ele quis apenas um debate. A partir dali, irmãos, surgiu a reforma protestante. A data de ontem, 31 de outubro, em 1517, foi quando surgiu o desligamento daqueles que queriam se desligar do catolicismo romano, se desligar das garras do papado, para ter uma livre interpretação da Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e a Bíblia chegou na mão do povo. Quando a Bíblia chegou na mão do
para nós crentes. Saímos da Idade Média e entramos na Idade Moderna, quando a Bíblia chegou na mão do povo. Lutero rachou a Alemanha quase que no meio. Estados começaram a aderir à reforma protestante. Sabe por que você está aqui hoje sentado? Você olhe para a história do cristianismo e agradeça a Deus por causa de um homem por nome de Martinho Lutero. Ele foi uma providência de Deus na história, que em 31 de outubro ele promulgou a reforma protestante. A influência dele foi tão grande que vai surgir Ulrich Zwinglio, vai surgir João Calvino, vai surgir os protestantes de maneira geral. E lá na frente, em 1906, adivinha que queira aceitar o que não da reforma protestante, surgiu nós, os pentecostais, que bebemos sempre dos estudos da reforma protestante. Você só está aqui hoje porque o Deus que você serve, Ele é um Deus de história. O que foi que os reformadores fizeram, que você guarda com isso até hoje? Aí Lutero, depois de ler a Bíblia, ele disse: somente a graça salva. Se a graça de Cristo não salvar, ninguém mais salva. É a famosa em latim a expressão sola gratia. Depois Lutero, ele disse: sola fide, somente a fé. Você é salvo pela fé em Cristo. Depois Lutero documentou: somente Cristo, a famosa sola Cristo. Somente Cristo salva, somente Cristo liberta. Depois Lutero documentou: somente as Escrituras. Aí ele disse: ainda que alguém pregue que faça chover milagres, se não estiver conforme a Bíblia, não, isso deve ser rejeitado. Somente a Bíblia é a autoridade máxima da igreja. Depois Lutero foi e disse: soli Deo glória, ou seja, somente Deus merece toda glória, todo louvor e honra. Esses são os lemas da reforma protestante. Isso você tem que carregar para a sua família, para a sua vida toda. Fique